Simone, como o Márcio falou, muitas pessoas trabalhavam já aos 13 anos, eu sou um exemplo disso, eu comecei a trabalhar em rádio aos 13 e nós vemos cada vez mais muitos jovens com uma ascensão profissional muito rápido, muito cedo, né? E conversávamos há pouquinho antes de começar o programa sobre alguns assuntos e dentre eles isso. Como organizar essa questão dessa rápida ascensão? Aí entra o teu trabalho, a questão da mentoria. Como preparar esses jovens para uma carreira profissional e bem remunerada, na maioria das vezes, dependendo do que eles vão seguir, para que ali na frente não tenha nenhum problema, não tenha alguma frustração, algum percalço aí no meio do caminho? É isso. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Márcio. Obrigada pelo convite. Uma alegria voltar a casa, né? Já que a Ubra foi a minha entidade de formação, fui formada aqui também. E é bem interessante essa tua pergunta, porque realmente quando a gente fala de gerações versus mercado de trabalho, a gente percebe na história, quando a gente fala de gerações, que há um aceleramento, né? Uma rapidez da entrada dessas pessoas no mercado de trabalho. Antigamente a gente via as pessoas começando mais tarde a trabalhar, principalmente as mulheres. Hoje isso, graças a Deus, mudou bastante, né? Então quando a gente olha para as características das gerações, e eu trouxe aqui algumas informações até porque sempre é aquela dúvida, a gente fala da geração X, da geração Y, o que é essas gerações e que características que marcam essas gerações e a qual geração eu pertenço também, né? Então, quando a gente fala desses jovens que estão entrando no mercado de trabalho, a gente está falando de um grupo de características pertencentes a um grupo de pessoas. Então, a gente tem ali, vamos pegar a partir de 1900, que a gente está falando de uma geração chamada geração grandiosa, que vai aí durante 25 anos. E depois a gente vem para a geração silenciosa, que vai mais uns 20 anos. E a gente vem para aquela geração que mais marcou a época, que é a geração do Baby Boomers, que foi logo depois, né? Pós-guerra. Que daí os soldados, né, voltaram para casa, saudosos das suas esposas. E aí, como diz na Bíblia, né, crescer e multiplicar. E tinha uma necessidade de povoamento também, sim, pelas baixas exatamente, da guerra, pela né? extinção, né, da população em função da guerra. Então, teve a criação de uma geração muito marcante pós-guerra, que é uma geração também da escassez. Essa geração, nascida ali entre 45 e 69, é uma geração que aprendeu a sobreviver da escassez pós-guerra. Então, é uma geração marcada muito pela estabilidade, por ter qualidade de vida, por constituir um patrimônio. Uma geração que tem como sua característica, eles construíram muita coisa. Exatamente. Né? Então, era a característica da estabilidade do patrimônio. E aí, depois vem o que eu arrisco dizer que é a nossa geração, né? A geração X, ali a partir de 64, mais ou menos, que é a geração também da rebeldia, aquela geração que quer quebrar paradigmas, que essa questão da estabilidade, do status quo, da qualidade, de ter um patrimônio, né, de constituir uma família, de ter a melhor casa, o melhor carro, isso já não pertence mais. Essa geração ela já começa a ser mais rebelde, ela quer quebrar esses paradigmas e começar a olhar com mais liberdade o mundo também. E é uma geração marcada também com a preocupação do amanhã. Como é que eu vou preparar esse mundo para as próximas gerações? Né? Então, é a geração, inclusive a geração meio, que eu vou dizer assim, é a geração onde a gente discutia com nossos pais em relação aos valores deles, educa os nossos filhos com outros valores, mas a gente também se choca, porque às vezes a gente quer passar ainda valores dos nossos pais para os nossos filhos. E os nossos filhos nos mostram outros valores. Que daí a gente já está falando aí a partir da geração Millennials, que é a geração Y, que ali a partir aí de 81, mais ou menos. Ah, é a minha, então? Eu já sou millennial. Que bom, então. Eu sou que X. bom. Eu sou X. Não existe assim um padrão, é esta data, é por volta de 80, 81, né? Até um pouquinho antes, o Eduardo estava dizendo, olhando aqui a minha colinha, mãe, não é essa data, esse ano, né? É mais cartesiano, assim, né? Não, filha, é mais ou menos por este ano, né? Que começa. Só que a partir da geração de 80, 81, essa geração X, Millennials, depois a Z, a Alpha, que é a que a gente está vivendo agora, é uma geração marcada pela tecnologia. E aí só agrega tecnologia em cima de tecnologia. Então, a geração Millennials, a partir de 80, é a geração da conexão. A geração que tem uma necessidade de se conectar muito. E também a geração do virtual. Porque na nossa geração do X é onde a tecnologia entrou no mercado, entrou no meio da família. Eu me lembro que meu irmão, que deve estar me assistindo, vai lembrar dessa história. O primeiro computador que a gente teve em casa era um Frankenstein. Era um monitor de uma marca, CPU da outra, impressora de uma terceira, não tinha mouse também. Então era muito complicado, mas ali a gente foi quebrando muros. A gente costuma dizer, Simone, que essa turma aí de 80 em diante, que nós somos
a última geração a ver o mundo sem conectividade. Sim. Né? A ver como funcionava o mundo sem a intervenção de tudo que nós temos hoje, né? Exatamente. E esse é um ponto importante para esta geração agora, a partir da geração Z, que é a partir ali de 98. Então, a gente está falando de um público ali, a geração Z vai de 15 até 26 anos. Então, é a geração que está realmente entrando no mercado. Né? A geração alfa, que é a partir de 2010, que é a geração do Eduardo, é a geração que vai antecipar, inclusive, essa entrada do mercado. A gente tem programas como o Jovem Aprendiz, que é a partir dos 14 anos, que essa geração alfa já está sedenta, que quer chegar aos 14 anos para começar a trabalhar. Né? Mas a visão do trabalho é diferente. Né? Porque como eles já nascem com um chip diferente, como eles já nascem com a natureza conectada da tecnologia, eles não conseguem entender esse mundo. Como assim não tinha essa tecnologia antes? Como é que... Exato. Né? Como que vocês viviam sem isso? Como é que vocês... Carta, que história é essa de carta? Essa geração de agora nem e-mail usa. É a geração do touch, né? É a geração do vídeo, é a geração visual. É uma geração que não lê, é uma geração que olha, ela visualiza, ele consome conteúdo e aprendizado pelo visual. Então, é uma geração que a gente, inclusive, quem hoje é professor, é educador, quem é líder de empresas, tem que também se adaptar à forma de fazer gestão e à forma de ensinar. Né? É um aprender a aprender de novo, porque a gente aprende com essa nova geração em função de eles estarem com um chip totalmente diferente. Eduardo, quero fazer uma pergunta para ti.